Fala galera, tudo beleza? Vamos aí para mais uma aula de Química. Se você não me conhece, eu sou o professor Marcelo, mas a galera dessas internet me conhece mais como Marcelão da Química e você está na aula de número 29 de Química 1, onde essa daqui vem ser a última aula, toca o aleluia aí, toca aí o aleluia. Essa daqui vem ser a nossa última aula de Química 1 e nesse vídeo a gente vai falar sobre os métodos de separação de misturas. Então, se por acaso você é novo aqui no canal e ainda não me conhece, se inscreva para receber todas as atualizações de aulas novas, vídeos que eu estou colocando aqui no YouTube. E se você puder também deixa aí o seu like no vídeo, que isso é importante para fazer com que o YouTube reconheça o nosso trabalho, enxergue aí o Marcelão e divulgue aí para mais alunos aí dessas internets. Então se liga só, esse vídeo, como você já sabe, né, pelo título, é uma aula de separação de misturas. Então nessa primeira etapa eu preciso fazer algumas orientações que são muito importantes. Então se você puder, na verdade eu até recomendo, não faça isso. Não pule essa primeira etapa de orientações, porque essa aula precisa de uma outra que veio. Então, se você sair pulando, daqui a pouco você vai nos comentários fazer uma pergunta que nessa etapa eu estou respondendo. Então, por favor, não pule essa parte do vídeo, tá? Se liga só. O que eu preciso falar nesse início é a orientação que eu te dou é que eu já fiz uma primeira parte dos métodos de separação de misturas. Esse aquecimento, digamos assim, ele foi feito na aula de número 2 de Química 1. Naquele vídeo, o que eu expliquei? Eu expliquei várias paradas, dentre elas o que vem ser uma substância pura e uma mistura. Então eu expliquei, ó, uma mistura, ela é blá 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 blá. Expliquei o que é mistura homogênea, heterogênea e expliquei 4 métodos de separação que são clássicos, que é a filtração, decantação, destilação simples e fracionada. E, inclusive, nessa aula de número 2 de Química 1, eu falei... Olha, lá no futuro eu vou gravar uma outra aula com todos os métodos, porque faz mais sentido. Então, galera... Eu não vou nesse vídeo começar explicando qual é o conceito, esses métodos que eu mencionei, que inclusive eu escrevi aqui no quadro, não vou explicar isso porque já foi explicado. Então, se você nunca estudou o tema, a minha recomendação é, pega o link desse vídeo, deixa guardado aí no seu navegador e tal, para você depois voltar. Então, vai lá na aula de número 2 de Química 1 e começa assistindo justamente nesse tempo que está aparecendo no vídeo, porque ali eu começo explicando o que é mistura, tudo bonitinho, tá? E eu tô partindo do princípio que você acompanhou aquela aula para poder prosseguir nesse vídeo, beleza? Então essa é a primeira orientação. A segunda orientação que eu tenho que dar para vocês, principalmente para quem ainda não conhece o meu trabalho, é o seguinte: normalmente, tá? Você vai pegar livros de química, outros cursos de química da internet e a aula de separação de misturas, ela é dada lá no início do ano. Ah, Marcelo, você tá muito doido, por que você tá fazendo isso lá na última aula? Porque eu, cá com os meus botões, eu acho mais interessante vocês verem vários métodos de separação depois que vocês criam uma bagagem ali de outros conhecimentos. Eu vou dar só um exemplo para você. Vamos supor que a gente tem um método de floculação, que a gente vai trabalhar nessa aula. Aí, pô, você vira e fala assim, ah, caraca, floculação, pô, quais aulas que é bacana eu saber? Ah, pô, se você estudar um pouquinho de hidrólise salina, é bacana, que é uma matéria da Química 2. Então, eu resolvi deixar por último, porque eu aproveito a galera que está acompanhando as aulas do extensivo na ordem e eu vou falando de aulas que supostamente vocês já passaram, tá? Então por isso que a última matéria que a gente vai trabalhar na Química 1 é justamente essa. Show? Como que você estuda esse assunto para o Enem e vestibulares? Orientação para a galera que vai fazer o Enem. Historicamente, se você for pegar as provas anteriores, você vai ver que tem alguns métodos meio, digamos assim, fora da curva, né? Onde, tipo assim, caraca, que método é esse? Eu nunca estudei na minha escola. E esse aqui eu nunca vi no livro e tal. Se você já fez outras versões do Enem, inclusive se você nunca fez as provas anteriores, faça, né? Que isso é importante. Você vai ver que tem essa parada, entendeu? E aí você fica desesperado. Caraca, Marcelo e tal, pá. Calma. A primeira coisa que eu tenho que falar é calma. Não se desespera, porque são muitos métodos mesmo, que teoricamente vocês deveriam estudar. Mas existem o que a gente chama, né? A gente não, eu chamo, né? Eu chamo de métodos clássicos. O que são os métodos clássicos? Cara, são métodos famosos que em qualquer tipo de prova você espera que caia. Por isso que lá na aula de número 2 eu já expliquei 4 desses métodos clássicos,
que foi a filtração, decantação, destilação simples e fracionada. Então, assim, se você dominar os métodos clássicos, se teoricamente o Enem tem alguma questão muito doida que cobre algum método que você nunca estudou, se você supostamente domina os métodos clássicos, você vai ter a capacidade de eliminar as alternativas. Entendeu qual é a parada? Então esse é o bizu que eu tenho que falar para vocês como estudar para o Enem. Domine os métodos clássicos, entenda os fundamentos e tal, pá. Durante a aula eu vou tá dando mais orientações para vocês e uma orientação para quem vai fazer provas discursivas. Se você pretende fazer alguma prova discursiva, tipo, sei lá, FUVEST, UERJ e tal, nós, professores de Química, a gente sempre suspeita que pode ser que caia alguma questão que pegue um método de separação de misturas e cobre outros conhecimentos da Química. Inclusive, isso vai de acordo com o fato dessa aula ser a última. Então, por exemplo, quando eu falei para você de fluculação, talvez numa prova discursiva você vai ter simultaneamente na mesma questão cobrando o método de separação e cobrando algum conhecimento de hidrólise salina. Ou então, vamos supor que você tem uma situação, eu tenho uma mistura de areia com sal, né, onde a gente faz uma dissolução fracionada. Sei lá, claro que isso daqui é uma situação hipotética, meio tosca, mas só para vocês entenderem onde eu vou chegar. Se a prova vira para você e te dá uma mistura de areia com sal e pede para você dizer os métodos que você vai empregar e dar alguma outra explicação, você tem que saber que uma mistura de areia com sal, o sal ele vai se dissolver na água porque o sal ele é polar, ele é um composto iônico, então ele tem uma solubilidade em água, enquanto a areia não, e aí você vai empregando esses outros conhecimentos. Então, se você pretende fazer uma prova discursiva, é legal que você jogue o jogo sabendo o nome dos métodos e muitas vezes empregando outros conhecimentos, tá? Agora, eu preciso que vocês saibam da organização da aula, muito embora tenha na descrição do vídeo. Então, nesse vídeo, a gente vai falar de estação de tratamento de águas, estação de tratamento de esgoto e outros métodos, tá? Então, a gente vai falar várias coisas que tá tudo organizadinho ali na descrição do vídeo para vocês. Tem um link lá para você fazer download dos exercícios e sem mais enrolações. Agora que a gente já fez essa ambientação, essa organização da aula, agora sim a gente pode começar a estudar. Então eu vou apagar o quadro, enquanto isso você acompanha aí. Bom, galera, então no nosso primeiro método estudado aqui nessa aula vem ser o método da ventilação. Lembrando que tudo que eu estou colocando aqui no quadro vem ser métodos aplicados em misturas heterogêneas, tá? Inclusive, antes da gente começar, eu vou sair aqui da frente da tela para quem por acaso quiser tirar um print, porque eu organizei o quadro justamente para que vocês possam olhar o nome do método e a situação e lembrar das coisas que eu estou explicando aqui, tá? Então vamos lá. A ventilação, ela é um método que é aplicado quando você tem misturas de sólidos com densidades diferentes, onde, através de uma corrente de ar, você consegue retirar o sólido com menor densidade. Então, o jeito mais facinho de vocês entenderem é numa situação onde vocês têm grãos de café que têm uma densidade maior do que as folhas. Então, imagine uma situação que você tem, sei lá, 500 quilos de grãos de café misturado com folhas. Como que você pode fazer para poder separar? Então, se de alguma maneira você tem a passagem de corrente de ar, o que você imagina? Que a passagem da corrente de ar, entre outras palavras, vento, né? Vamos falar português, claro. O vento vai passar e aí você vai ter o quê? As folhas, que são de menor densidade, sendo arrastadas, levadas junto com o vento. Então, a ventilação é um método que vai utilizar o quê? De uma corrente de ar. Por isso que o nome método é ventilação, para poder separar esse sólido de menor densidade e, obviamente, que seja possível ser arrastado com esse vento, tá? Então, esse é o primeiro método, beleza? E agora nós vamos para o segundo método, que é a catação. O nome já diz o que é. Você vai catar o que é interesse. Então, esse método ele é utilizado quando você tem misturas de sólidos onde você pode catar isso. Então, antes que vocês pensem em perguntar, porque toda vez que a gente dá essa aula, começa a aparecer umas perguntas muito loucas. Marcelo, na situação de grãos de café com folhas, eu posso fazer a catação? Pode fazer. Então você pode, eu tô com uma pequena quantidade de café, e aí eu vou lá, eu posso ir catando e tirando as folhinhas, sem nenhum problema. A questão toda é, se você está trabalhando numa situação, e aí é legal vocês terem bom senso,
Pô, eu tô trabalhando com, sei lá, uma empresa que vende arroz Tio João. Porra, o arroz Tio João, os caras não vão ficar catando a casquinha lá do arroz, não vai catar. Então, entendam que às vezes a gente pode aplicar um método em outra situação, só que às vezes não faz sentido. Então eu posso fazer catação aqui em cima, mas não faz sentido nenhum, entendeu? Então o exemplo clássico da catação é a situação onde eu tenho feijão com pedrinhas. Então, quando a gente vai fazer feijão e tal, a gente não vai tirando as pedras. Tem gente que não tira não, né? Tem gente que pega e joga tudo ali, caraca, mano, você faz isso, me chama pra comer na tua casa, não. Então, a catação é isso, entendeu? Então, é bem simplesão, a galera não tem dificuldade. O terceiro método, que é mais um que o nome já diz como é que ele funciona e onde você vai aplicar. Então, o método da separação magnética, ele serve para ser aplicado quando você tem uma situação onde um dos componentes ele é capaz de ser atraído por um ímã. Um exemplo tranquilo para vocês ficarem ligados é assim: areia com ferro em pó ou limalha de ferro também posso ter, né? Imagina essa situação, areia e ferro em pó. Cara, você vai pegar e vai passar um ímã por ali por cima. O que vai acontecer? Você vai ter aquele ferro sendo atraído pelo ímã, e aí você tirou da mistura e você tem apenas a areia, tá? Mais uma vez, antes que comece as loucuras. Marcelo, eu posso pegar uma pinça e catar areia. Você pode, mano, mas aí, pô, isso é muita doideira, ninguém faz isso, entendeu? Peneiração ou tamização. Esse método, ele serve para você separar misturas que seja do tipo sólido-sólido ou líquido-líquido, onde você vai utilizar de uma peneira para poder fazer a separação desses componentes. E aí, eu já tenho que falar para você que está acompanhando a aula em casa, que é assim, a coisa mais comum que eu vejo acontecendo na galera que está aprendendo química agora é a seguinte coisa. Ué, Marcelo, eu tenho, por exemplo, preparo de café e eu disse que era peneiração e, pô, a banca me deu errado, ou o professor da prova da minha escola deu errado. Galera, tome cuidado que peneiração e filtração se parecem, mas basicamente a diferença está no poro, na porosidade do que você está utilizando para separar. Então imagina o seguinte, imagina você pegar lá aí na sua casa, tá? Imagina você pegar aquela peneira que você usa para fazer suco de laranja. Então tá até aqui o exemplo, suco de laranja. O suco de laranja é um exemplo de uma situação onde eu tenho uma mistura heterogênea de um sólido em um líquido. Então você tem o suco da laranja e as sementes, que é o sólido, tá? O que você faz para poder fazer a separação? Você vai pegar um filtro de café ou você vai pegar uma peneira? Me responda sinceramente. Marcelo, eu vou pegar uma peneira. Mas você poderia pegar um filtro? Poderia. Você pode pegar um filtro, você pode fazer. Não vai ficar muito bom não, porque vai demorar pra caramba. Por quê? Porque o filtro, a porosidade é muito pequenininha mesmo. Então, talvez para fazer o suco de laranja vai ficar meio ruim, mas você pode aplicar. Talvez vai demorar e tal, se você quiser, faz até experiência na sua casa e depois bota nos comentários. Mas o grande lance é que é assim, por exemplo, se você for preparar o café, que você tem que usar o filtro, você consegue preparar o café usando a peneira? Não. Tá entendendo qual é a parada? Então, toma cuidado para você não confundir peneiração ou tamização com a filtração. Eles são diferentes. Então, o suco de laranja é o exemplo aqui clássico de mistura heterogênea sólido e líquido que eu uso a peneiração ou tamização. Agora, o exemplo de mistura sólido-sólido é o seguinte. Quando você vai fazer obra, né? Inclusive, eu acho que a maioria de vocês já viu, quando o pedreiro vai fazer lá o cimento, lá a massa para poder fazer as paradas na obra, o que ele pega e faz? Ele pega tipo uma peneira e aí ele pega aquela areia e fica passando ali por aquela peneira e não um filtro, tá bom? Então ele vai pegando e vai passando por aquela peneira. Qual é a finalidade daquilo? Separar aquela areia que ele vai utilizar do quê? De matinho que vai ficar e pedrinhas que não pode estar ali no que ele vai fazer, né? Na situação que ele vai fazer. Sabe, reboco, não pode, entendeu? Então, a peneiração ou tamização, ela também é empregada para fazer esse tipo de separação. E mais uma vez, Marcelo, eu posso fazer catação? Fala aí com o pedreiro da tua casa, vira para ele aí, ó.
o professor de química... Não, se você falar essa parada aí, eu vou descobrir onde você mora, meu irmão. E já vou chegar como? De voadora, maluco. Pô, você vai virar pro pedreiro e vai falar aí, ó, é pra catar com a mão. É óbvio que não é pra fazer isso, entendeu? Então, esse daqui vai ser o quarto método, peneiração ou tamização. Bom, galera, o nosso quinto método vem ser a levigação. A levigação é uma metodologia que o exemplo mais clássico, inclusive é uma dica que eu dou para vocês, tá? Está relacionado com o garimpo. Esse método, ele é mais uma vez um método mecânico que ele é aplicado para você separar misturas de sólidos com densidades diferentes. E aí, o exemplo, né, como eu disse para vocês, do garimpo, é quando você tem, por exemplo, uma necessidade de separar o cascalho do ouro, que vai ser comercializado lá pelos garimpeiros e tal, onde aqui na levigação você utiliza uma corrente de água que vai separar esses sólidos com densidades diferentes. Esse daqui vem ser o nosso quinto método. Vamos agora para o sexto, que vem ser a dissolução fracionada. Essa metodologia, a primeira coisa que eu tenho que virar para você e falar é o seguinte: esse método não é um método finalista. O que eu quero que você entenda como método finalista? Método finalista é aquele que vai resolver todos os problemas do universo. Não é, tá? A dissolução fracionada é uma metodologia que você aplica para depois fazer outra coisa. Então, isso daqui é utilizado quando você tem uma mistura onde um dos componentes pode ser dissolvido em um determinado solvente e, naturalmente, o outro não, tá? Então, o exemplo clássico, tá? Isso aqui é um exemplo clássico. Areia com sal. Como que você poderia fazer para separar uma mistura de areia e sal? Então, imagina que eu tenho na minha mão um recipiente com areia e sal, e aí eu venho e jogo água. O que você acha que vai acontecer? A água vai pegar o sal e vai dissolver. Então o sal vai ficar dissolvido na água. Quando você joga água, você tem que mistura? Você continua tendo uma mistura heterogênea, só que a mistura você vai ter no fundo do recipiente a areia e acima da areia você vai ter o quê? A água salgada. Observe que você não resolveu o problema como um todo. Porém, entretanto, contudo, todavia, você pode, por exemplo, fazer uma filtração onde, através de um filtro, a água salgada vai passar e vai ficar retido no filtro a areia. Então, você tirou a areia dali. E aí, o que você pode fazer para poder tirar o sal da água? Sério, me responde essa pergunta. O que você faria para poder tirar o sal da água? Você quer separar essa mistura. A areia você já separou. E aí, o que você vai para tirar o sal da água? Talvez você aí em casa me respondeu. Quer ver? Eu vou fazer a destilação simples, porque a água salgada é uma mistura homogênea. E mistura homogênea de um sólido com líquido, eu vou empregar a destilação simples. E se você me respondeu isso, eu quero que você faça aí na sua casa. Vai lá, faz na sua casa a destilação simples. Não olha pra mim com essa cara de tá doido, ainda não tô doido não. Uma hora eu vou ficar muito doido. Você não vai fazer destilação simples na sua casa porque você não tem um aparelho. E é isso que eu tô falando pra vocês. Às vezes vocês inventam umas associações, às vezes vocês não param pra pensar que, se eu tenho água salgada e eu não quero a água, eu só quero sal, para que eu vou fazer destilação? Basta eu pegar aquela água salgada, coloco numa panela, levo ao fogo, a água vai evaporar e aí você vai ter o quê? Somente o sal na panela. E isso é uma dica que eu dou para vocês. Eu acabei de falar de um método que daqui a pouco eu vou mencionar, que é a evaporação, e vocês têm que tomar cuidado, porque também é outra parada comum, tá? Eu já tô avisando. É comum o aluno virar para mim e falar assim: Ô Marcelo, eu tenho água salgada e eu quero tirar o sal, por que eu não posso fazer destilação? Porque você não quer a água, você quer o sal. A destilação, ela é utilizada, a destilação simples, ela seria utilizada se eu virasse para você e botasse uma arma na tua cabeça e falasse: eu quero um método para a água voltar. Eu quero água com sal, água salgada. Eu quero que você aplique um método para que... Essa é a situação de vestibular.
Questão da FUVEST. Anota aí que vai cair na FUVEST isso. Questão de número 3 da prova discursiva. Tem uma arma na tua cabeça. Escreva o nome do método para separar uma mistura de água salgada visando ter a água de volta. Pô, aí você faz a destilação simples, porque vai ser a metodologia para você ter a água de volta, tá? Agora, se você não quer água, você vai pelo caminho da evaporação, que é simplesmente pegar aquela mistura, levar ao fogo, a água vai evaporar e o sal vai ficar ali. É só isso, tá? Então tome cuidado com isso. Acontece muito, muito, muito. Você não faz ideia de como acontece. Ô Marcelo, eu achava que no preparo do café o único método era a filtração. Mas não, tem um outro método que é a extração. A extração, ele é um primeiro método que é utilizado para você preparar o café ou o chá. Como que funciona isso? Então imagina o café. Você está lá com o pó do café. Então, o pó do café tem várias substâncias ali que compõem aquele pó. Você não quer todas as substâncias do pó do café. Por quê? Porque senão você pegava o café e jogava na boca e engolia o café como se fosse farofa. Você não faz isso. Você quer substâncias ali específicas, como, por exemplo, a cafeína que está ali, tá? E aí, o que você faz? Quando você quer beber ali o café e tal, que você não quer tudo, você quer algumas substâncias ali específicas, você utiliza a água quente. Por que você utiliza a água quente? Porque a água quente vem ser o solvente com uma temperatura capaz de extrair substâncias específicas ali do café. Então, você tem um solvente em uma temperatura para fazer a extração de substâncias específicas, tá? Então, essa metodologia da extração, ela é algo que às vezes a gente passa batido. Então, quando você vai fazer o café, primeiro você joga água quente para fazer a extração de substâncias de interesse e aí, depois, você tem a outra metodologia que vem ser, no caso do café ou do chá também, né? A filtração, beleza? Uma pessoa é responsável pela manutenção de uma sauna úmida. Todos os dias cumpre o mesmo ritual. Colhe folhas de capim-cidreira e algumas folhas de eucalipto. Em seguida, coloca as folhas na saída do vapor da sauna, aromatizando-a conforme mostrado na figura. Então tá aqui a figura, a gente tem a parede, né? Aqui dentro a sauna úmida. Aqui um gerador de vapor e observem que justamente na saída do caninho aqui, né? Onde vai sair o vapor, você tem as folhas aqui. Aí o vapor aqui está representado. Beleza. Aí a pergunta é, qual é o processo de separação que é responsável pela aromatização promovida? Então, não sei se vocês estão percebendo que o ponto-chave é, quando você pensa lá na folhinha, o que você tem? Você tem substâncias presentes na folha que o vapor que está saindo aqui, ele vai entrar em contato com essa folha e eu vou ter a extração de componentes que promovem o aroma. Então aqui, o que você está fazendo é, você está querendo extrair substâncias que o vapor vai passar e vai arrastar. Então, essa questão eu lembro que deu muita polêmica, muitos alunos marcaram destilação simples, mas nessa questão aqui, a alternativa C seria a resposta correta, extração por arraste. Bom, galera, e no nosso próximo método, nós temos a sedimentação fracionada, que a gente também pode chamar de flutuação. E atenção, não confunda flutuação com flotação. São coisas diferentes e a flotação a gente vai falar daqui a pouco, tá? Vamos lá, galera. O que vem ser a sedimentação fracionada? O nome já diz, você vai sedimentar uma das frações de uma mistura quando você tem, por exemplo, uma mistura sólido-sólido, uma mistura heterogênea, obviamente. O exemplo que eu coloquei aqui no quadro, que é uma situação onde você tem uma mistura de serragem e areia, o que você poderia fazer para poder separar essa mistura? Você poderia utilizar, por exemplo, a água, que é um líquido que tem densidade intermediária entre os dois sólidos. Então, nessa metodologia, você vai justamente fazer isso. Você vai utilizar um líquido que tenha a densidade entre os dois sólidos.
E aí com isso, um vai flutuar, daí o nome de flutuação, e o outro vai sedimentar. Então, se você for parar para pensar numa mistura de serragem com areia, ao acrescentar água, o que você teria? Você teria a serragem no topo, você teria a coluna de água e no fundo você teria a areia ali sedimentada, tá? Então essa é a metodologia, toma cuidado para não confundir com a flotação. E na nossa oitava metodologia de separação de misturas, nós temos a metodologia da sublimação. Um exemplo clássico que nós temos aqui é uma mistura contendo naftalina e areia. E aí eu queria fazer só um parênteses aqui, porque senão vai ter gente que vai querer perguntar isso, então eu já estou respondendo já. Você que está em casa, quando eu falo da naftalina, o que você pensa? Você pensa naquela bolinha, né? Mas aí eu gostaria que você pensasse naquela mesma bolinha amassada em pozinho, tá? Então vamos pensar na naftalina em pó e não na naftalina bolinha, tá? Porque se eu tiver naftalina em bolinha e areia, basta eu fazer uma catação para separar. Então não é isso, tá? Naftalina toda trituradinha, beleza? Então nessa situação de naftalina trituradinha e areia, a metodologia que a gente emprega seria a da sublimação. Então, recordando lá o início lá da Química 1, o que vem ser sublimação? É a mudança de estado físico do sólido direto para o gasoso, e que a gente teria o contrário, né, que alguns autores colocam também como sublimação ou então como ressublimação, né, como alguns colocam, que é do gasoso direto para o sólido. Então, galera, quando você tem uma mistura como essa de naftalina e areia, o que você poderia fazer? Você poderia pegar essa mistura, você iria aquecer toda ela, claro, em um aparato especial, onde basicamente você teria uma tampa de vidro para poder sublimar um dos sólidos. Então aqui nesse caso, a naftalina queria sofrer a sublimação, enquanto a areia não. Então você promove a sublimação de um dos componentes e aí você vai ter a passagem do sólido direto para o gasoso e de gasoso voltando para o sólido, tá? Então, essa seria uma forma de separar a naftalina nas condições que eu citei e a areia, tá bom? Existe um detalhe que é importante também vocês saberem, que essa mesma técnica ela é utilizada para poder produzir o iodo purificado, tá? Então, o iodo impuro, ele pode passar por essa metodologia para você ter iodo purificado. Show? E para nossa nona metodologia de separação de misturas heterogêneas, nós temos a fusão fracionada. Então a gente já está vendo que a gente vai promover a fusão, que é a mudança do estado sólido para o líquido a apenas uma fração. Então essa metodologia ela é empregada quando você tem sólidos que apresentam uma grande diferença no ponto de fusão. Então aqui o exemplo que a gente escolheu vem ser uma mistura contendo areia e enxofre em pó. Então a gente teria o seguinte: a areia apresenta ponto de fusão de 1800 graus Celsius, enquanto o enxofre apresenta o ponto de fusão igual a 115 graus Celsius. Nada para você em casa ficar, eu tenho que decorar isso, não, nada para vocês decorarem, só para vocês entenderem aqui. Então, observem que o ponto de fusão de cada sólido vem ser bem diferente. Então, numa situação em que você tem essa mistura, o que você poderia fazer? Você poderia promover um aquecimento dela, onde qual sólido ia sofrer primeiro a fusão? Primeiro, o enxofre. Então, quando você chega na temperatura de 115 graus Celsius, você teria o quê? A mudança do estado sólido para o líquido. Então, você passaria a ter uma mistura heterogênea contendo o enxofre líquido e a areia. Naturalmente, isso estaria em uma temperatura elevada, então não é de qualquer forma que você faria isso. Então você teria justamente a possibilidade de, por exemplo, fazer uma filtração em condições especiais, porque o bagulho está quente demais, e aí você poderia promover a separação dessa mistura, tá? Então, mais uma vez, não sei se vocês estão reparando que na sedimentação fracionada,
aqui na fusão fracionada, assim como na dissolução fracionada, não são metodologias finalistas. Você vai ter que fazer alguma outra coisa depois, tá? Bom, galera, então o nosso último método dessa etapa da aula vem ser a cristalização fracionada. Essa metodologia nada mais é do que um processo de separação de misturas do tipo sólido-sólido. Então, no nosso primeiro exemplo, a gente tem uma mistura que tem cloreto de sódio e sacarose, o açúcar. E aí, o que acontece? Nessa metodologia, né, como o nome já meio que dá um spoiler, que é cristalização fracionada, você vai ter uma necessidade de realizar a cristalização dessas substâncias quando dissolvidas em um solvente adequado. Aqui nesse caso seria o exemplo da água e no outro exemplo também vai ser a água, tá? E aí você necessita, né, para poder fazer a cristalização de uma das frações da sua mistura, você precisa dessa informação que está em vermelho aqui. E aí eu preciso falar para você que o que está aqui nada mais é do que a informação que eu expliquei para vocês lá na primeira aula de Química 2, que foi a aula de coeficiente de solubilidade. Então aqui nós temos o coeficiente de solubilidade do cloreto de sódio, que é 36 gramas dessa substância, que é o máximo que eu consigo dissolver a cada 100 gramas de água na temperatura de 20 graus Celsius. E aqui a sacarose seria 197 gramas a cada 100 gramas de água na temperatura de 20 graus Celsius. Então eu já dei essa aula para vocês, que foi a aula de número 1 de Química 2, mostrei todos os detalhes, expliquei o que vem ser uma solução saturada, insaturada, saturada com corpo de fundo e supersaturada. Então, nessa aula, eu não vou explicar os detalhes técnicos de cada termo. Então, é mais uma vez justificando por que eu deixei essa aula para o final aqui da Química 1, né? Porque supostamente vocês já passaram por isso. Então, olha só. Vamos imaginar que a gente tem essa mistura. E aí, o que acontece? A mistura que eu imaginei, ela contém 50 gramas de cloreto de sódio e 50 gramas de sacarose. E aí, eu gostaria que vocês aí de casa imaginassem essa mistura. Então, você vai ter 50 gramas de cada substância. E a minha pergunta para você que está em casa é: o que você acha que vai acontecer se eu jogar aqui num recipiente contendo essa mistura? O que você acha que vai acontecer se eu jogar uma quantidade de 100 mililitros de H2O? Lembrando que a água ela tem uma densidade de 1 grama por ml. Então, no caso da água, 100 ml, eu sei que é a mesma coisa que 100 gramas. Então, o que acontece se jogar 100 ml de água, que são 100 gramas de H2O? Lembrando que a situação que eu estou explicando para vocês é uma situação onde a temperatura que o meu experimento está acontecendo é na temperatura de 20 graus Celsius. Então, o que você acha que vai acontecer? Se você quiser dar um pause aí para responder, porque eu vou responder agora. Então, quando eu jogar os 100 gramas de água nessa situação aqui, que eu tenho 50 gramas de cada substância, o que vai acontecer? Os 50 gramas de sacarose vai estar o quê? Totalmente dissolvido nessa quantidade de água, tá? Então ele vai estar totalmente dissolvido. E por que ele vai estar totalmente dissolvido? Porque, de acordo com a informação do coeficiente de solubilidade, o máximo que eu conseguiria dissolver em 100 gramas de água nessa temperatura seria 197 gramas. Então 50 gramas está muito abaixo. Então, com relação à sacarose, estaria abaixo do limite, ou seja, estaria insaturado. Agora, se eu faço essa mesma análise para o cloreto de sódio, o que eu teria? Eu teria que esse sal estaria parcialmente dissolvido. Então, eu não preciso fazer contas complexas para poder explicar isso para vocês, que é o seguinte: olha, na temperatura de 20 graus Celsius, que é o nosso experimento, o máximo que eu conseguiria dissolver é 36 gramas. O máximo. Se na minha situação eu tenho 50 gramas de cloreto de sódio, ao jogar os 100 gramas de água, o máximo é 36 por 100 gramas de água, então o que eu teria? Nessa situação, eu teria 36 gramas dissolvido, tá? E eu teria 14 gramas, que seria o que a gente chama de corpo de fundo, que eu vou representar como CF. Então, criançada, presta atenção. Observem que nessa situação, só
somente o ato de jogar a água nessa temperatura, eu já consigo fazer com que seja possível a separação do cloreto de sódio. Então eu vou desenhar esse experimento aqui para vocês. Ó, vou botar aqui o recipiente, aí aqui eu teria a fase líquida, onde na fase líquida, o que eu teria? Eu teria os 100 gramas de água e dentro dessa quantidade de água, né, o que eu tenho? Eu tenho dissolvidos aqui, eu teria uma quantidade de 50 gramas da sacarose e eu teria mais uma quantidade de 36 gramas do cloreto de sódio, tá bom? E lá no corpo de fundo, que eu vou botar aqui embaixo aqui, ó, essa daqui seria a fase sólida. Aqui eu teria uma quantidade equivalente ao quê? 14 gramas, como eu acabei de explicar para vocês, tá? Então 14 gramas de água não, de cloreto de sódio, ó, tô muito doido. Ainda não tô muito doido não, né? Mas agora eu tô meio doido, né? Repara não. Então eu teria 14 gramas de cloreto de sódio como corpo de fundo, tá? Ou corpo de chão, como eu também posso chamar. Bom, enfim. E aí, galera, o que eu poderia fazer para poder continuar aí esse processo? Então, daqui eu poderia fazer uma filtração e aí eu poderia pegar aí, no caso, toda a mistura que está líquida, eu poderia continuar fazendo o quê? Por exemplo, eu poderia levar essa mistura para o aquecimento visando fazer o quê? Evaporar a água e à medida que a água vai evaporando, o que eu teria? Eu teria mais cristalização do cloreto de sódio, tá bom? E aí, à medida disso, eu vou desenvolvendo um experimento com aquecimento, vai retirando a água e vai cristalizando o cloreto de sódio, que tem um menor coeficiente de solubilidade, tá? Então, isso daqui que eu estou mostrando para vocês é apenas aí uma demonstração de como é o processo de cristalização fracionada. Aqui é um exemplo simples, tá, pessoal? Eu separei para vocês aqui uma situação que é um pouquinho mais complexa, que aqui tem um Paranauê, Paraná, tá? E que situação é essa? Essa daqui foi uma prática que eu tive a oportunidade, né, de estar fazendo em laboratório para aprender esse conteúdo que eu estou trazendo para vocês. Inclusive, essa informação que você vai começar a ver agora foi justamente tirada aí dessa prática que eu fiz, que é lá do curso de Química da UFRJ, tá? Então, a gente tem o seguinte, olha, a gente tem uma mistura que é de 8,5 gramas de nitrato de sódio e 7,5 gramas de cloreto de potássio, tá? E aqui, nessa nossa prática, a gente tem a solubilidade dos dois sais, nitrato de sódio e cloreto de potássio, aqui, ó, que eu vou marcar aqui agora, nitrato de sódio e cloreto de potássio, mas a gente também tem a solubilidade de outros sais, como o nitrato de potássio e o cloreto de sódio. Bem como a gente tem um gráfico demonstrando aí o que está na tabelinha, beleza? Então se liga só, a prática que eu tive a oportunidade de participar para aprender esse conteúdo e consequentemente compartilhar com vocês, eu tinha essa massa de cada sal. E aí, uma das coisas que era solicitado para a gente é fazer o cálculo da concentração em mol por litro de cada sal e, consequentemente, de cada íon. Então, assim, para a gente poder não demorar muito, eu já queria que vocês soubessem que o nitrato de sódio tem uma massa molar equivalente a 85 gramas por mol, tá? E o cloreto de potássio tem uma massa molar de 74,5 gramas por mol, tá? Se a massa de 1 mol do nitrato de sódio é 85 gramas e eu tenho 8,5 gramas, eu não sei se você reparou, mas eu tenho uma quantidade de quê? 0,1 mol, ou seja, a 10ª parte de 1 mol. Então, a massa que a gente utilizou no experimento corresponde a 0,1 mol do nitrato de sódio. E 7,5 gramas eu posso dizer que também é aproximadamente 0,1 mol, que é o que eu vou fazer aqui, né? Botar 0,1 mol de KCl, tá? Então, são valores aqui aproximados. E observem que a gente tem uma informação que é o volume da solução. Então, a gente pegou essas massas, colocou um volume de água suficiente para chegar em 33 ml de solução. E aí, eu já adianto para vocês que com base nesse volume, e aí, vamos lá, vamos botar aqui uma setinha para vocês não confundirem. Então, efetuando o cálculo da concentração em mol por litro, eu já falo para vocês que a gente teria um valor aproximado de 3 mol por litro de cada sal, beleza? Então, 3
2 mol por litro de cada sal. Só que até aqui, o que tem de diferente do que eu mostrei para vocês anteriormente? Aqui a gente precisa considerar que quando a gente pega o nitrato de sódio, que é um sal, e a gente coloca em água, então com base nas regras de solubilidade, esse sal ele é solúvel, então o que vai acontecer? Eu vou ter o processo de dissociação dele. Então eu vou ter a formação de Na+ e NO3-. E a mesma coisa para o cloreto de potássio. Já que está em água, o que eu tenho? O cloreto de potássio vai estar dissociado, formando K+ e Cl-. E onde é o ponto que eu quero chegar? Se a gente for parar para pensar, na prática, aqueles 33 ml de solução, que eu vou fazer um desenho aqui agora, que a gente sabe que vem ser 33 ml, na prática, o que eu tenho? Eu não tenho o nitrato de sódio e nem o cloreto de potássio, porque eles vão estar totalmente dissociados. Então eu teria o Na+, eu teria o K+, eu teria o NO3-, que é o nitrato, e eu teria o Cl-, que é o cloreto. Então, na prática, galera, se a gente for parar para pensar, o que eu tenho na solução são os íons ali formados por conta dessa dissociação. Então, galera, onde eu quero chegar? Existe a possibilidade de ter formação de diferentes sais. Ou seja, eu posso juntar o Na+ com o NO3-, formando o nitrato de sódio. Assim como eu posso juntar, né? Eu estou usando um português mais fácil para todo mundo entender. Então, eu posso juntar o Na+ com Cl- e formar quem? O NaCl. Assim como eu posso pegar o K+ e juntar com o Cl-, formando o KCl, o cloreto de potássio, ou então o K+ com NO3-, formando o KNO3, o nitrato de potássio. Então, isso daqui que eu estou falando para vocês são as possibilidades, se eu for parar para pensar que está todo mundo ali dissociado, tá? Então, possibilidades. E agora eu volto para vocês com a tabelinha explicando aqui, olha, essa tabelinha ela coloca todas as possibilidades justamente por essa parada que eu acabei de explicar para vocês, tá ligado? Então essa tabelinha aqui não é uma tabelinha muito doida. Por quê? Porque eu posso ter a formação desses 4 sais com base nos íons que eu tenho ali no meu experimento. E aí, crianças, se eu tenho 3 mol por litro de cada sal e a estequiometria também, esse assunto eu expliquei em outra aula, o que eu vou falar agora eu expliquei em outra aula que está passando aí na tela agora, tá nesse cantinho aqui. Então, de acordo com a estequiometria dessa equação aqui, dessas duas equações que eu representei, o que você sabe? Que proporcionalmente 1 mol do nitrato de sódio, assim como do cloreto de potássio, 1 mol vai gerar 1 mol de cada íon aqui. Então, se eu tenho 3 mol por litro de cada sal, que é a concentração aproximada, então eu tenho 3 mol por litro de cada íon aqui nessa solução, tá? Então tem 3 mol por litro de cada íon. Se você está olhando isso daqui e nunca estudou esse tema, aí eu não posso me aprofundar porque eu já expliquei isso em outra aula, por isso que eu até recomendei a aula ali. Então, de acordo com a estequiometria do processo, se eu sei que eu tenho 3 mol por litro de cada sal com base lá nas massas que eu tinha no início, eu vou ter 3 mol por litro de cada íon. Então, sabendo que a solução está estabelecida, em outras palavras, que eu tenho uma mistura homogênea, o que a prática pedia? Ela virava para a gente e falava assim, olha, é para você pegar isso daqui que você estabeleceu depois de colocar a água para chegar em 33 ml de solução. Aqui nós temos uma mistura homogênea. O que ele pediu? Para você pegar um recipiente maior, você ia colocar gelo, então você ia lá colocando gelo, colocava um pouquinho de água aqui, e aí você vinha com esse recipiente aqui, que a gente fez, e colocava aqui dentro. Então, o que aconteceu ao longo do tempo? Eu acho que você já está entendendo o que a gente está fazendo. A gente está reduzindo a temperatura. Então, aqui a temperatura era uma temperatura ambiente, né? Então, vamos colocar que era mais ou menos 25 graus Celsius. E aqui, você colocando no banho de gelo, a temperatura reduzia. Então, olha só o seguinte. Eu falei para vocês que a gente devia estar mais ou menos a 25 graus Celsius. Então, olha a tabelinha aqui que eu estou mostrando para vocês o seguinte, olha, 25 é um pouquinho maior do que esses valores que estão aqui, tá? Lembrando
que essa tabela, ela é em mol por litro, então é importante que vocês fiquem ligados, se por acaso for pegar um vestibular um pouco mais complexo, essa tabela de solubilidade, ela é expressa em mol por litro, tá? Muitos de vocês estão acostumados a ver a matéria em gramas por 100 gramas de água, então tomem cuidado com as informações que as tabelas fornecem, tá? Então, de acordo com a tabela, na temperatura de 20 graus Celsius, que é mais ou menos o que a gente fez experimento, que é 25, eu consigo dissolver no máximo 3,2 mol por litro do primeiro sal, 7,6 mol por litro do outro, 4 mol por litro do cloreto de potássio, 100 mol por litro e tal. Então, não sei se vocês conseguem ver que numericamente 3 mol por litro para todos os sais que eu poderia formar, em tese que eu poderia combinar, esses 3 mol por litro é o quê? É menor do que o máximo, tá? Então, é menor do que o máximo nessa temperatura de 20 graus Celsius. Porém, entretanto, quando eu coloquei em banho de gelo, vamos supor que eu cheguei mais ou menos na temperatura de 10 graus Celsius, tá? Então, a temperatura está reduzindo, e aí eu parei na temperatura de 10 graus Celsius. Então, observem que aqui no gráfico, eu estaria nesse ponto aqui. Então, com relação ao eixo X, que é temperatura, 10 graus Celsius, que é a temperatura que eu cheguei no banho de gelo, tá? Aquele bagulho ali de colocar no gelo, eu vou chamar de banho de gelo. Entenda, o banho de gelo tá fora, tá? Então vamos lá. Cheguei a 10 graus Celsius. Lembra que 3 mol por litro é a possibilidade para qualquer tipo de combinação que eu posso chegar? Então eu tô com relação ao eixo Y, eu estaria entre 2 e 4, eu estaria aqui. Então vamos traçar um ponto que é nesse local aqui, ó. Tá. Então, com base nas nossas aulas sobre coeficiente de solubilidade, o que você observa? Que esse sal aqui, o nitrato de potássio, nessa temperatura de 10 graus Celsius, o máximo que você conseguiria dissolver, o máximo, tá? Com relação ao nitrato de potássio, que é uma das possibilidades. O máximo seria, sei lá, eu estou inventando aqui, vamos botar aqui, mais ou menos, se aqui é 3, vamos botar que aqui é mais ou menos 2,2 mol por litro. Então, o máximo é 2,2 mol por litro, mas como eu tenho a possibilidade de ser 3 mol por litro para qualquer tipo de sal, com base nessas combinações dos íons que eu mostrei para vocês, então o que eu identifico? Que quando eu coloquei no banho de gelo, o primeiro sal que cristalizou, por isso que o nome da metodologia é cristalização fracionada, o primeiro sal que cristalizou foi quem? Foi o KNO3, o nitrato de potássio. E aí, criançada, o ponto que eu quero chegar é, o primeiro sal que cristalizou foi o nitrato de potássio. Observe que lá no início do experimento, eu não tenho nitrato de potássio, mas sim nitrato de sódio e cloreto de potássio. Em momento algum eu comecei com o nitrato de potássio. Então, no primeiro exemplo, eu demonstrei uma situação mais simples. Só que quando a gente tem a possibilidade de formar sais diferentes, que é o caso dessa prática que eu estou demonstrando para vocês, esses detalhes eles acabam sendo levados em consideração. Então, galera, o que eu poderia fazer aqui? Quando eu coloquei essa mistureba toda em banho de gelo, à medida que a temperatura reduziu, aconteceu a mesma coisa lá do exemplo 1, que é, eu formei aqui cristais de nitrato de potássio. E aí, o que eu poderia fazer? Eu poderia fazer uma filtração. Aí essa filtração iria tirar esse nitrato de potássio que acabou passando do máximo que eu poderia dissolver, né? Que é justamente essa diferença aqui, tá? Então essa daqui que seria o que a gente chama de corpo de fundo. Então eu tiraria essa diferença e aí eu ainda teria nitrato de potássio. Aí o que eu poderia fazer? Eu poderia pegar aquela mistura que estava aqui em banho de gelo, aí eu posso tirar do banho de gelo, aí eu posso levar para o aquecimento, visando o quê? O aquecimento vai fazer com que a água passe para o estado gasoso, tá? Então eu vou promover a evaporação dessa água. Promover
havendo a evaporação da água, eu tenho uma solução com menor volume no final. Então, vamos supor, de 33 ml, eu passaria para, sei lá, 30 ml. Então, com menor quantidade de água, quando eu voltasse para o banho de gelo, eu teria novamente uma quantidade desse precipitado sendo formado. Faria uma filtração de novo. E aí, à medida que eu vou desenvolvendo o processo, eu vou retirando todo o nitrato de potássio, que nessa temperatura de 10 graus Celsius aqui, que é do banho de gelo, é o sal menos solúvel, eu ia tirando o nitrato de potássio, e quando o estoque na solução de K+, e de NO3- acabou, então eu vou fazendo banho de gelo, aquece, evapora a água, volta para o banho de gelo. Então, à medida que eu vou tirando todo o estoque de K+, e NO3- sob forma do sal nitrato de potássio, o que ia acontecer? Ó, vamos riscar, ó. Acabou K+, acabou NO3-, a minha única possibilidade é o cloreto de sódio. E aí, quando eu tiver lá na solução somente cloreto de sódio, eu posso evaporar, tirar toda a água, e aí vai me restar apenas NaCl. Beleza? Esse é o tipo de separação de misturas que faz muito sentido quando você estuda coeficiente de solubilidade. Se você nunca estudou esse assunto, tem a aula aqui no canal para você depois não ficar reclamando assim, pô, você não explica. Eu já dei essa aula aqui, beleza?